Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Iniciamos hoje o mês de dezembro, o último mês do ano, pedindo ao Senhor que a graça da esperança, tema principal do tempo do advento que temos vivido, encontre lá junto do presépio, na manjedoura, sua realização e o seu termo. Com o nascimento de Jesus, o nascimento de nossas esperanças, a realização de tantos desejos, de tantas intenções que temos colocado ali diante do presépio e acalentado no coração do nosso Deus. A primeira leitura de hoje é retirada de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Responderemos à bela profecia de Isaías da vinda do Messias e do Salvador, com o Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica e o pobre, ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Como é característica de todo o tempo do advento,
A liturgia de hoje, as palavras que nós ouvimos, a primeira leitura do profeta Isaías, a resposta do Salmo e agora o texto de Lucas apresentam um horizonte de esperança, o grande tema do tempo do Advento. A esperança anunciada pelo profeta Isaías num cenário tão improvável que desafia a fé e a confiança dos seus interlocutores, de quem está escutando a sua profecia, quando ele diz, né, o cordeiro, o lobo, o leão e a ovelha, cenários improváveis onde predador e presa estão ali em paz, dividindo um espaço, dividindo pasto, dividindo um pouco a própria experiência do conviver, do coabitar em paz. Esse horizonte improvável sinalizado pelo profeta Isaías é de alguma forma louvado por Jesus, que diz: eu te louvo, Senhor, porque para os sábios e inteligentes talvez isso pareça tão improvável que não suscite no coração dele nenhuma esperança, no sentido de aguardar ou pensar que o prometido pelo profeta Isaías possa um dia ser realizado, que presa e predador coabitem. Mas Jesus diz aos pequeninos, aqueles que têm um coração humilde, um coração disposto a confiar, a apostar na esperança que a fé faz brotar em nós, isso foi revelado e por isso pôde brotar confiança em quem humildemente acolheu essa promessa e percebeu que nela havia sim uma possibilidade de realização. Por isso, valeria a pena investir em esperança ou na forma de esperança. Penso que hoje, olhando para as situações diversas de nossa vida que se pareçam muito assim, né? Com pouca probabilidade ou pouco horizonte de esperança, a palavra nos chame a olhar para essas situações e abordá-la com o coração dos pequeninos e não dos sábios inteligentes que talvez se entreguem apenas ao cálculo ou fiquem escravos do horizonte do cálculo. Mas a gente vai além do cálculo e permite que o Senhor nos leve a um outro horizonte, que é o da fé e o da confiança, onde o impossível se torna possível, onde o improvável se torna factível, fato, que a nossa esperança nesse tempo do advento esteja sempre ao nosso lado, acompanhada de confiança e fé. Um dia abençoado para todos.